Olá, gatinhos e gatinhas, aqui é a Tia Vanessa, eu trabalho no Centro Educacional Gilberto e sou professora do Pré-2. Hoje nós vamos para a nossa semana de revisão e hoje será a revisão para a avaliação de estudos sociais, tá bom? Temos dois conteúdos. O primeiro será falando sobre as invenções humanas, isso mesmo. E a gente vai falar sobre algumas invenções que o ser humano inventou para ajudar na comunicação dele, tá? A primeira que nós vamos falar é a bússola, isso mesmo. Foi a invenção, uma das invenções mais antigas que o ser humano inventou, que ela ajudava a ele se localizar nos lugares, tá bom? Porque antigamente, muito antigamente, não tinha telefone, não tinha GPS. A bússola como se fosse um GPS do dia de hoje, que nos ajuda a localizarmos, né? Então, a bússola foi a primeira invenção humana que ajuda a localização, tá? Depois daí, vamos falar um pouquinho sobre o rádio. O rádio é um meio de comunicação também muito usado antigamente, que para ouvir as informações, e antigamente era usada para escutar, sabe também o quê? As novelas. Antigamente as novelas não eram na televisão porque não existiam ainda. Então, era chamada telenovela, que era só poderíamos ouvir pelo rádio, tá? O próximo meio de comunicação que a gente vai falar sobre essa humana é a televisão. A televisão é uma invenção humana que nos traz informações, né? Tem no jornal, mas também tem desenhos, tem filmes que nos ajuda a nos distrairmos. Então, é uma grande invenção humana. E também trouxe para vocês o telefone. Telefone é para quê? Para nos comunicarmos um com o outro, isso mesmo. Alguém que tá... Para aquele amigo, vovô, vovó, titia que mora longe ou que está longe, nós podemos nos comunicarmos, isso mesmo. Esse telefone é aquele residencial que fica conosco na nossa casa, né? Depois desse telefone, nós vamos falar sobre o celular, que também é um telefone, né? Que a gente consegue fazer ligação. Mas nós podemos levar conosco, né? Quando a gente vai na rua, o celular sempre está conosco. Mas o celular também não é só para ligação. Nós também temos alguns aplicativos que não podemos nos comunicarmos, né? Através da escrita. Então, isso foi um grande avanço, uma grande invenção humana. O próximo, nós vamos falar do notebook, que é o computador, que nós usamos muito, que ajuda muito, que é através da internet. Uma outra invenção humana ajuda a gente poder enviar e-mail, poder também nos comunicarmos um com o outro através dele, tá? A próxima invenção humana, a gente vai falar sobre alguns meios de transporte, né? Que o homem inventou. Então, a primeira aí que a tia falou foi a bicicleta. Todo mundo gosta de bicicleta, né? E é uma grande invenção humana. Que o meio de transporte é o quê? Ajuda a nos levar para um lugar para o outro. E a bicicleta é um veículo que nós usamos muito. Ela também não polui. Isso mesmo, ela não polui o ambiente. Então, ela é muito boa. Também temos os trens. Esse trem é um trem de carga que leva alimento de um lugar para o outro. Então, é uma grande invenção humana. Agora nós vamos falar sobre outra invenção humana, que é o carro. Todo mundo conhece o carro, né? Então, o carro também é um meio de transporte que nos leva de um lugar para o outro, né? Nele, a gente consegue levar mais de uma pessoa. A bicicleta, normalmente, é você pedalando ou uma outra pessoa você carregando. Não consegue se levar mais, né? Então, o carro é um meio de transporte, uma invenção humana que nos ajuda a nos levarmos de um lugar para o outro. Como também do lado do carro, temos a moto. A motocicleta, né? Que também é uma invenção. Ela é um pouco mais rápida bem mais rápida que a bicicleta. É um pouco parecida, só que ela tem motor e a bicicleta não tem, certo? Ela também nos ajuda nos leva de um lugar para o outro. Porém, também, somente duas pessoas que conseguem andar na moto, né? Vamos lá para o próximo. Vamos falar, sabe o quê? Do avião. Avião, helicóptero. Esses são os meios de transporte que nós utilizamos, que foi inventado para nos locomover aonde? No ar. É isso mesmo, né? Nós falamos dos meios de transporte que nós usamos na Terra, que foi inventado para se locomover sobre a Terra, mas também tem aqueles que foi inventado
para se locomover no ar. É isso mesmo. O helicóptero comporta mais ou menos 4 pessoas no máximo. Já o avião, muito mais. Lembrando que o primeiro avião, ele só comportava uma pessoa, ele só levava uma pessoa. Mas como o ser humano é bem inteligente, ele foi evoluindo, que inventou o avião bem grande que dá para levar pessoas com bagagem, certo? E também pode levar alimentos, medicamentos, entre outras coisas. Agora nós vamos falar sobre uma outra invenção humana que nos ajuda a nos locomover na água. É isso mesmo. A tia trouxe um barco e trouxe um navio. O navio é bem grande, tá vendo? Esse navio é navio de passeio, onde leva as pessoas de um lugar para o outro. O barco também é um barco de passeio, mas o navio, o barco é só para isso? Não. O navio e o barco também ajudam a trazer alimentos, então foi uma boa invenção. Antigamente, um dos meios de transporte, quando não existia carro, era-se navios, isso mesmo, caravelas, aqueles bem grandes. Quem já viu um filme que tem aqueles navios bem grandes de madeira, aquelas caravelas, aqueles panos que ajudavam, aquelas velas, né? Ajudava o navio a se locomover sobre a água. Hoje em dia não, hoje em dia é diferente. O ser humano inventou o navio e o barco, mas com o tempo o ser humano também inventou um motor que ajuda o barco, o navio a se locomover, sem precisar do ser humano em si fazendo esforço para ele se locomover sobre a água, tá? Então essas foram algumas invenções humanas que a tia citou para vocês, que o homem fez no decorrer da sua história, tá? Então, gatinhos, agora nós vamos falar sobre o próximo conteúdo, tá? Que serão as datas comemorativas, isso mesmo. No decorrer desse bimestre, nós tivemos algumas datas comemorativas que nós vamos relembrar agora e elas estarão na nossa avaliação de estudos sociais, tá? A primeira data comemorativa, nós vamos falar sobre o Dia das Mães, isso mesmo, que acontece em maio. O Dia das Mães acontece sempre no segundo domingo de maio. Já a próxima data comemorativa que vamos falar é a festa junina, que normalmente nós comemoramos em junho e julho, tá bom? Então essas são as duas primeiras datas comemorativas que nós vamos falar um pouquinho. As próximas datas comemorativas quem viu essa fotinha e lembrou? É o Dia dos Pais, isso mesmo. Nós comemoramos em agosto o Dia dos Pais. E logo depois, o dia, sabe de quem? Do vovô e da vovó, é isso mesmo. Quem falou Dia dos Pais, Dia dos Avós, acertou. A próxima data comemorativa que nós vamos falar, vamos relembrar, é o dia de vocês, o Dia do Estudante. Também nós comemoramos em agosto, que é o Dia do Estudante. E também comemoramos o Dia do Folclore, isso mesmo, o Dia do Folclore brasileiro. Então nós relembramos também o Dia do Estudante e o Dia do Folclore. E por último, nós vamos relembrar essa data que foi logo aqui, ó, foi pouquinho tempo atrás, que é o Dia do Soldado, tá bom? Então grava essas datas comemorativas porque elas estarão na nossa avaliação, tá? E eu quero que vocês tenham uma avaliação muito abençoada, tá bom? E estaremos juntos aí. Tchau!